Fala galera, hoje nós nos encontrei aqui em mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre tronco encefálico. Por que tronco? Tronco porque parece uma pequena árvorezinha. Encefálico porque vai estar lá no encéfalo. Tronco encefálico, para quem não sabe, é a área aí, ó, responsável pelo controle da respiração, batimento cardíaco e também, ó, vai estar associado com a visão e também com equilíbrio. Para isso, então, lápis e um caderno na mão. Tá aí mais uma videoaula. Roda a vinheta! Vamos lá, né? Voltando aqui para o nosso estúdio de gravação, o tronco encefálico é a parte aí do encéfalo entre a medula espinhal que vai vir abaixo e o diencéfalo, né? Que são essas estruturas aqui. Consiste aí em três estruturas que é o bulbo, também conhecido como medula oblonga, a ponte e o mesencéfalo. Estendendo-se aí pelo tronco encefálico, encontra-se aí formações, né, uma formação reticular, que é uma região reticulada de substância branca e cinzenta entrelaçada, ok? O bulbo, também aí considerado como medula oblonga, é uma continuação da parte superior da medula espinhal, formando aí a parte inferior do tronco encefálico. O bulbo ele vai começar lá no forame magro e se estende até a margem inferior da ponte, que é essa estrutura aqui, ó. Há uma distância aí, né, uma distância de aproximadamente, aí ele tem de 3 centímetros. Essa região curta do sistema nervoso central assemelha-se à medula espinal de muitas formas. Como medula, né, espinal, o bulbo também dá origem a muitas raízes nervosas, como vocês podem observar aqui lateralmente, né? No entanto, essas raízes, essas são raízes aí de nervos cranianos e não de nervos espinais, né? Como no caso da medula espinal. Enquanto as características, né, superficiais são semelhantes àquela da medula espinal, a anatomia interna mostra diferenças aí significativas, né? Na disposição aí das substâncias brancas e cinzenta. Como assim? Os acidentes anatômicos principais que diferenciam o bulbo da medula espinal são, no caso aí, a pirâmide, representada aqui pelo número 27, e também as olivas, né, que vão ser duas estruturas aí localizadas lateralmente, aqui, ó. Então, uma oliva de um lado, a semelhança pequena, dois carocinhos aí de azeitona. E essa estrutura aqui, né, também oliva. Ok? Então, né, uma parte aí da substância branca forma aí protuberâncias na face anterior do bulbo. Essas protusões aí são chamadas de pirâmides, que são formadas aí, no caso, por tratos motores maiores que passam aí do cérebro, vem lá do cérebro, no caso aí, para a medula espinal. Logo acima da junção, né, do bulbo com a medula espinal, 90%, então vai ser nessa região aqui mais ou menos, né, 90% dos axônios da pirâmide esquerda cruzam para o lado direito e 90% dos axônios da pirâmide direita cruzam para o lado esquerdo, que essa é uma estrutura mais ou menos aqui, formando uma pequena rachadura. Esse cruzamento é chamado de decussação das pirâmides e explica como cada lado do encéfalo controla os movimentos no lado oposto do corpo. O bulbo também vai conter diversos núcleos, massas de substância cinzenta nos quais os neurônios formam sinapses mútuas. Diversos núcleos controlam funções corpóreas vitais. O centro cardiovascular regula a frequência e intensidade dos batimentos cardíacos e o diâmetro dos vasos sanguíneos. A área respiratório-rítmica do centro respiratório ajusta o ritmo básico da respiração. Outros núcleos no bulbo controlam os reflexos do vômito, da tosse e também do espirro. Ok? Aí, assim, imediatamente aí, lateral a cada pirâmide, né, quem que eu vou encontrar? Vou estar encontrando aqui, ó, essa estrutura tá rosinha para vocês aí de casa, que é chamado de oliva. Essa estrutura aqui, certo? É no interior da oliva que se encontra o núcleo olivar inferior. Os neurônios desses núcleos aí retransmitem impulsos provenientes da própria
dos próprios receptores, são receptores que monitoram as posições das articulações e dos músculos, e lá para o cerebelo. Os núcleos associados às sensações aí, né, do tato, da propriocepção consciente, já da pressão, né, da vibração, estão localizados na parte posterior. Agora vamos falar da parte posterior, que seria essa daqui. Então, organizando já com a massinha, aqui como vocês podem estar observando, esses núcleos aí, tanto grácil como o cuneiforme, eles recebem os neurônios provenientes aí do fascículo grácil, que é esse mais medial, e do fascículo cuneiforme. Então, em muitos axônios sensitivos ascendentes formam sinapses nesses núcleos e nos neurônios pós-sinápticos em seguida, retransmitindo a informação sensitiva para o tálamo, né, no lado oposto do encéfalo. Então, aqui vocês podem estar observando, esse aqui é o fascículo grácil e esse aqui é o fascículo cuneiforme. Aí, em virtude de muitas atividades vitais controladas pelo bulbo, não é surpresa que uma lesão aí no bulbo, decorrente de uma pancada forte na parte posterior da cabeça ou na parte superior do pescoço, seja fatal. O bulbo também pode ser lesado até mesmo fatalmente por um golpe direto de um boxeador, quando o crânio é deslocado violentamente sobre a coluna vertebral e o dente do ápice choca-se contra o bulbo. Uma lesão na área respiratória rítmica é especialmente grave e pode rapidamente levar à morte. Os sinais e sintomas de uma lesão não fatal do bulbo pode incluir paralisia e perda da sensibilidade no lado oposto do corpo e irregularidades nos ritmos cardíacos e respiratórios. Aí o consumo excessivo de etanol também suprime a área respiratória rítmica e pode resultar em morte, ok? Então, no caso aqui, a ponte, né? Podemos estar observando aqui o sulco basilar, que é onde passa a artéria basilar. Mas a ponte, ela situa-se diretamente superior ao bulbo, anterior ao cerebelo, com aproximadamente 2,5 centímetros de comprimento. Como o bulbo, a ponte consiste em núcleos e tratos. Como o seu nome indica, a ponte é uma estrutura que une as partes do encéfalo entre si, que ela está conectando aí, né, o bulbo com o mesencéfalo. E aí, no caso, né, essas conexões são fornecidas por feixes de axônio. Alguns axônios da ponte conectam os lados direito e esquerdo do cerebelo. Outras partes do trato sensitivo ascendentes e tratos motores descendentes, né? Então, outros são partes aí dos tratos sensitivos ascendentes e tratos motores descendentes. A ponte também tem 2 componentes estruturais básicos, que é uma região anterior, né, no caso aí, e uma região posterior. Como vocês podem estar vendo aqui, a ponte, no caso aí a região anterior da ponte, ela forma uma grande estação aí de retransmissão sináptica, consistindo aí em centros de substâncias cinzentas espalhadas, né, chamados de núcleos da ponte. Numerosos tratos aí de substância branca entram e saem desses núcleos, né, cada um dos quais fornece uma conexão entre o córtex do hemisfério cerebral e aqueles do hemisfério oposto do cerebelo. Esse circuito complexo é essencial na coordenação e maximização da eficiência do efluxo motor voluntário de todo o corpo. Já a região posterior da ponte é mais parecida com as outras regiões do tronco encefálico. O bulbo, como o bulbo, né, e o mesencéfalo. A região posterior ela contém tratos ascendentes e descendentes com os núcleos dos nervos cranianos. Outros núcleos localizados na ponte é a área pneumotáxica e a área apneustica. Como a área respiratória rítmica, as áreas pneumotáxica e apneustica ajudam a controlar também, aí, no caso, a respiração. Ela contém também núcleos associados, né, a 4 pares de nervos cranianos, como o nervo trigêmeo, abducente, nervos faciais, e os nervos vestíbulos cocleares. No caso aí do mesencéfalo, né, que seriam essas estruturas aqui, esse curto segmento do tronco encefálico vai se situar superiormente à ponte, onde fica oculto pelos grandes hemisférios cerebrais sobrepostos, né? O mesencéfalo vai se estender da ponte até o diencéfalo e tem aproximadamente 2,5 centímetros.
O aqueduto do mesencéfalo, que atravessa aí o mesencéfalo, conecta o terceiro ventrículo acima com o quarto ventrículo abaixo. A parte anterior do mesencéfalo contém aí um par de tratos chamados de pedúnculos, né, que são esses daqui, ó, os pedúnculos cerebrais. Os pedúnculos contêm axônios de neurônios motores, córtico-espinais, córtico-bulbares e córticos pontinos, que conduzem impulsos nervosos do cérebro para a medula espinal, bulbo e ponte, né? Então, no caso aí, os pedúnculos cerebrais, né, também contêm axônios de neurônios sensitivos, que se estendem do bulbo até o talo. A parte posterior do mesencéfalo, que é chamado de teto, né, então aqui vão encontrar essa estrutura, contém 4 elevações arredondadas. As 2 elevações superiores são conhecidas como colículos superiores e as 2 aí, né, inferiores são os colículos inferiores. Os núcleos superiores aí, né, são os colículos superiores. Esses núcleos aí eles vão atuar nos centros dos reflexos para determinadas atividades visuais, por intermédio dos circuitos, né, neurais da retina, para os colículos superiores e destes para os músculos extrínsecos do bulbo do olho. Os estímulos visuais aí induzem os movimentos do bulbo do olho e acompanham as imagens em movimento, como um carro, né, em movimento, e examinar imagens estacionadas, né, como assim quando você faz para ler uma frase encontrada num livro. Outros reflexos aí do colículo superior, né, são reflexos de acomodação, que ajustam o formato da lente para a visão de perto em relação à visão à distância. E os reflexos que controlam os movimentos dos olhos, a cabeça e o pescoço em resposta a estímulos visuais. Já as elevações inferiores, que são os colículos inferiores, são parte da via auditiva, que vai retransmitir os impulsos dos receptores para a audição, situados na orelha para o talo. Esses 2 núcleos também são centros de reflexo, para o reflexo aí de sobressalto, né? Movimentos súbitos da cabeça e do corpo que ocorrem quando é surpreendido por um ruído alto, como um tiro de uma arma, né? Então aqui, ó. Se vocês gostaram da videoaula de hoje, não esqueçam, dê um like nos nossos vídeos e também curta o nosso canal aí. Aproveito para falar, se inscreva no nosso canal, ativem o sininho e até a próxima videoaula. Até lá!